A festa junina foi mascarada com uma máscara alegre e feliz. Porém, o lado nefasto dessa festa você conhece agora. Sejam todos bem-vindos ao Nefasto Cast. Silêncio. A escuridão se aproxima. Cuidado com o que se espreita nas sombras. Eu sou o mestre dos medos. E eu tenho um relato nefasto para você. O nefasto lado da festa junina. Você já parou para pensar que por trás das cores vibrantes, das danças alegres e do cheiro irresistível de pipoca de festa junina pode se esconder sombras de um passado que faria seus pelos se arrepiarem? Aqui em Minas Gerais, como em cada canto do Brasil, celebramos essa tradição com um entusiasmo contagiante. As bandeirinhas balançam ao vento, o sorriso é farto e a música convida a gente a dançar. Mas, se eu te dissesse que essa festa, aparentemente tão inocente, esconde segredos que vêm de eras passadas, de tempo onde o medo e o mistério caminhavam de mãos dadas com a celebração. Se você soubesse que realmente se esconde por trás das quadrilhas e do quentão, talvez olhasse para a fogueira e para os balões com outros olhos, e sentiria um calafrio que nada tem a ver com o frio de junho, origens pagãs. As festas juninas, em sua forma original, não era cristã, mas sim uma celebração pagã europeia que homenageava uma deusa romana, Juno, que era associada ao casamento, mulheres e ao mês de junho, de onde a festa deriva o seu nome, deusa Juno. Eram oferecidos para ela sacrifícios, oferendas, enfim, faziam pedido, né? Juno, esposa de Júpiter, era considerada a protetora do casamento e da família, e sua festa marcava o início do verão no hemisfério norte. Deusa Deméter, por exemplo, embora não tão diretamente ligada ao nome do mês quanto Juno, Deméter era outra deusa importante nas festividades pagãs de junho, sendo a deusa grega da agricultura e da colheita, o que reforçava o aspecto de celebração da fertilidade e da fartura. Para ela também eram colocados oferendas e sacrifícios na fogueira. O eco dos sacrifícios antigos, rituais agrários e o preço da colheita. Imagine as noites longas geladas de junho séculos atrás, em terras muito distantes daqui, na Europa ancestral. O frio cortava a pele e o medo pairava no ar como uma névoa densa. Nossos ancestrais, muito antes do Santo Antônio, São João e São Pedro serem sequer nomes conhecidos, já acendiam fogueiras colossais, mas não era só para aquecer, não era só para iluminar o caminho de onde os noivos da quadrilha iam passar. O propósito era muito mais sombrio e urgente. Essas fogueiras eram erguidas para acalmar os deuses famintos, divindades da natureza que governavam a terra e o céu, o que acreditava-se exigiam oferendas em troca de uma colheita farta e sacrifícios. Pense por um momento, o sustento de uma comunidade inteira dependia da benevolência dessas forças ocultas, sussurros ancestrais, passados de boca em boca por gerações. Contam que, em tempos de desespero, quando a seca castigava a terra e a fome ameaçava ceifar vidas, sacrifícios eram feitos. Não estamos falando apenas de grãos ou frutas ou algumas sementes. Em algumas culturas antigas, como os celtas, por exemplo, que também celebravam o solstício de verão, há registro de rituais mais profundos. Embora não haja evidência direta de sacrifícios humanos nas festividades que deram origem às nossas juninas hoje, a ideia de que a prosperidade da colheita dependia de um intercâmbio com o mundo espiritual, de uma entrega de algo precioso para apaziguar o divino, digamos assim, pode ser vista como um elemento profundamente macabro sobre a luz da nossa sensibilidade moderna. A sombra desses rituais antigos ainda pode pairar no ar das nossas festas. Será que o cheiro da fumaça, das fogueiras,
ainda carrega o eco silencioso desses tempos sombrios, onde a sobrevivência exigia um preço inimaginável? Simpatias Junina, o perigoso jogo com o destino. E as simpatias? Simpatias juninas, elas parecem tão inocentes, não é? Quem nunca tentou descobrir o nome do futuro amor jogando um pedaço de papel na água ou espiando sobre o travesseiro? Mas pare para pensar sobre um instante. De onde vieram essas práticas? De que profundezas da mente humanas nasceram esses rituais para desvendar o inconhecível? Tipo, tentar pegar um prêmio escorregando no pau de sebo. Algo que você nunca vai conseguir. Porque é assim, eles te oferecem algo, mas vai ser muito difícil você conseguir pegar. E fazem o possível para você não conseguir a recompensa. Mas a vontade de conseguir o prêmio, algo que você possa ver e sentir, torna você cego. Enfim. Em tempos antigos, a busca por respostas sobre o futuro não era um jogo. Era uma porta para o desconhecido, um flerte perigoso com forças que nossos ancestrais mal compreendiam. A faca fincada no tronco da bananeira, esperando revelar letras misteriosas que formariam um nome. Não seria essa uma forma sutil de evocar uma entidade ancestral? De perturbar o véu que separa o nosso mundo do outro? E aquelas alianças jogadas na água? Como se o destino matrimonial pudesse separar um copo, no caso. Essas simpatias carregam um tom de superstição que pode facilmente beirar o macabro. A busca por esses presságios, muitas das vezes com a intenção desesperada de controlar ou prever eventos cruciais da vida, amor, dinheiro, saúde, reflete uma crença profunda em forças ocultas que podem influenciar nossas existências. Em algumas culturas, a adivinhação era diretamente associada a práticas de magia, de comunicação com espíritos e com o sobrenatural, o que para algumas visões é inegavelmente macabro. Estamos apenas brincando com o destino, ou tocando, tateando em um terreno perigoso, onde o presságio pode ter um preço sombrio a ser pago, e as respostas podem vir de lugares que não conhecemos, ou não queremos conhecer. A fogueira, morte simbólica e o ciclo tenebroso da vida. A fogueira, o coração pulsante de qualquer festa junina, símbolo de luz, calor, alegria, mas ela também guarda um segredo nas celebrações pagãs do solstício de verão, que deram origem à nossa festa hoje. O fogo representava não apenas a vida, mas a purificação e a renovação. A ideia de queimar o velho para dar lugar ao novo pode ser interpretado como uma forma de morte simbólica e renascimento. Imagine a cena. As chamas subindo ao alto, devorando tudo que toca. Em algumas tradições acreditava-se que pular sobre a fogueira ou passar a fumaça sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo, ou sobre os animais, afastavam doenças e maus espíritos. Mas essa associação com a morte, do que é negativo para dar lugar ao positivo, embora benéfica, tem um lado que se conecta diretamente com o ciclo vital e, consequentemente, com a nossa própria mortalidade. O fogo, em seu poder destrutivo, é também um purificador. Mas para purificar algo precisa ser consumido no lugar. Algo precisa morrer. Será que, quando olhamos para as chamas da fogueira sem saber, estamos testemunhando um eco distante de rituais onde a vida e a morte estavam entrelaçadas de forma mais visceral? O medo de algo sombrio era tão presente que se precisava de um ritual tão grandioso para se proteger. A fumaça que sobe aos céus, levando embora as doenças e os maus espíritos, não nos lembra também da fragilidade da vida e por vezes assustadora batalha contra
as sombras do que se espreitam sobre nós. Os Santos Juninos, história de sangue e sacrifício. Sim, a Igreja Católica cristianizou a festa junina. Trouxe seus santos padroeiros para o centro das celebrações, mas a história desses santos não são isenta de horror, longe de serem contos de fada. As vidas, e em particular os martírios de São João Batista, São Pedro e Santo Antônio, podem ser consideradas genuinamente macabras sob uma ótica moderna. Pense em São João Batista, por exemplo. O santo do dia 24, sua história é um conto de poder, vingança e crueldade. Ele foi decapitado por uma ordem de Herodes, a pedido de Salomé, que exigiu sua cabeça em uma bandeja de prata. A imagem de sua cabeça sendo entregue, ensanguentada, é um tema recorrente na arte sacra. Uma representação inegavelmente sangrenta e violenta. É chocante imaginar que celebramos um santo cujo fim foi tão brutal, um lembrete vívido da fragilidade da vida diante da tirania. E São Pedro, o apóstolo honrado no dia 29 de junho. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, um fim doloroso e brutal, escolhido por ele mesmo, por se considerar indigno de morrer como Cristo, um sofrimento extremo, um ato de martírio que desafia a compreensão e nos lembra da crueldade que o ser humano é capaz de infringir. Até mesmo Santo Antônio, o santo casamenteiro do dia 13 de junho, uma conexão mais sombria. Embora sua morte não seja tão graficamente violenta quanto a dos outros dois, ele é um santo que lida com a perda dos objetos, a busca por coisas perdidas. Essa busca incessante, por vezes desesperada, pode evocar um senso de melancolia e até de desespero em momentos de aflição. A alegria da celebração do casamento se mistura com a angústia da procura, da ausência, e em suas histórias há um eco de nossa própria mortalidade e das perdas que inevitavelmente enfrentamos ao longo da vida. Enfim, minhas crianças, a luz e a sombra da celebração. Ao longo do tempo, a festa junina se transformou, ela suavizou seus cantos mais ásperos, ressignificou muito desses elementos que em seu cerne eram sombrios. O que antes poderia ter um tom mais sério, até perturbador, hoje é celebrado de forma alegre, festiva, divertida, com a religiosidade cristã e a cultura popular se entrelaçando de forma quase perfeita. No entanto, ao cavar um pouco mais fundo, olhar além das bandeirinhas e do cheiro de canjica, é possível perceber os ecos de um passado onde o macabro, entendido como o que evoca a morte, o oculto e o assustador, tinha seu lugar nas celebrações. Enquanto você dança a quadrilha sobre a luz dos balões, lembre-se das raízes profundas, por vezes inquietantes dessa celebração. Talvez, ao olhar para a fogueira crepitante, você sinta um arrepio percorrer a espinha. A lembrança sutil de um passado onde o macabro também tinha seu lugar na festa. E quem sabe na próxima simpatia que você fizer, você hesite por um instante antes de desvendar o segredo do destino. Pois alguns segredos talvez seja melhor que permaneçam ocultos nas sombras. Eu sou grato pela atenção de vocês até aqui, minhas crianças. Silêncio. Cuidado com o que se espreita nas sombras. Eu sou o mestre dos medos. E a gente se vê no sombrio, frio, escuro da noite.